Quando alguém fala que uma pessoa morreu de infarto, muita gente pensa que o coração dessa pessoa simplesmente parou. Só que infarto não é isso. Muitas vezes a pessoa pode estar tendo infarto e continuar conversando normalmente com você ali, sem se dar conta. Então, se o coração não para de bater, por que o infarto pode matar? O que entope a artéria? Por que algumas pessoas entram em parada cardíaca e outras não? E por que chegar rápido no hospital pode mudar completamente o final dessa história? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, o que é um infarto? É quando o fluxo sanguíneo que chega em determinado local deixa de chegar abruptamente. O sangue leva oxigênio e nutrientes para todos os lugares do nosso corpo. Então, se algum desses lugares ficar obstruído por qualquer razão que seja, isso também é um infarto. Então, isso quer dizer que se o fluxo for interrompido para o meu intestino, eu posso ter um infarto no intestino. Quando esse fluxo é interrompido no cérebro, a gente conhece como AVC. Agora, quando esse infarto acontece nas artérias que irrigam o próprio coração, que são as coronárias, aí a gente chama de infarto do miocárdio, que é o famoso ataque cardíaco. Aqui nessa imagem a gente pode ver uma das principais coronárias do coração e aqui a gente tem uma das coronárias, que é a coronária descendente anterior. Então, digamos que a gente tem uma interrupção do fluxo sanguíneo aqui nessa parte. Toda essa área que é irrigada por essa artéria vai ficar sem fluxo sanguíneo. E sem fluxo sanguíneo significa sem oxigênio e sem nutrientes. Então, toda essa parte que essa artéria irriga vai morrendo aos poucos. Tá, mas por que a nossa artéria entope? A gente tem as famosas placas de ateroma, gordura que vão se acumulando na parede da artéria com o passar do tempo. E, por exemplo, a gente tem um desenho que ilustra bem isso. Aqui a gente tem a parede normal de um vaso sanguíneo com a luz, que é como se fosse o cano, tá preservado. Então todo o sangue que passa aqui passa sem problema. E ao longo do tempo vai se acumulando gordura nessa área daqui, na parede do vaso sanguíneo. E o que pode acontecer? Em algum momento, essa parede ela pode se romper. Você visualiza como se fosse uma espinha que a gente tem na cara, por exemplo. Que a espinha, ela não tá por fora da nossa pele, né? Ela tá por baixo da pele, e aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e pode chegar um momento que essa espinha estoura. Aqui no vaso sanguíneo é a mesma coisa, porque a gordura ela não vai se acumulando no endotélio, na parede mais interna do vaso, ela vai se acumulando por debaixo desse endotélio. Então essa gordura ela vai se acumulando e crescendo, até que um momento, igual na espinha, ela pode estourar. O problema é que quando essa espinha da nossa artéria estoura, isso atrai fatores de coagulação, atraem plaquetas para tentar conter aquele dano que foi feito ali dentro da artéria. E é aí que entra o problema, porque às vezes não é a própria placa de gordura que obstrui aquela artéria, e sim a placa de gordura que se rompeu, plaquetas vieram ali para tentar controlar uma possível hemorragia, e esse acúmulo de plaquetas ali é que formam o que a gente chama de coágulo e tapa a artéria. Então, por que o infarto pode matar uma pessoa? Porque quando uma artéria do coração é obstruída, aquele lugar onde aquela artéria irrigava fica sem sangue e ela começa um processo de necrose. Porque sem oxigênio e sem nutrientes, aquelas células começam a morrer. Então, aquelas células que começam a morrer, começam a mandar sinais elétricos confusos para o nosso coração. E aí pode gerar a arritmia, que no caso do infarto, a gente tem a fibrilação ventricular como a causa mais comum. Então aquela parte do músculo do coração que não está funcionando atrapalha o resto do coração e pode gerar essa alteração elétrica. Outra coisa que pode acontecer também é quando essa área infartada no coração é uma área muito extensa, não quero dizer nobre porque todo o coração é nobre, mas quando uma área muito importante, como o ventrículo esquerdo, por exemplo, é afetada, o resto do coração ele tenta contrair para compensar aquela parte que não está contraindo, mas muitas vezes não consegue e a gente tem a insuficiência cardíaca.
Então o coração, ele para de bombear sangue para frente e a pessoa sofre um choque cardiogênico, ou seja, o corpo inteiro fica sem receber sangue porque o coração, que é uma bomba contrátil, não está contraindo. Então beleza, a gente tem o coração, a gente tem aqui a coronária, digamos que aqui, nessa parte, tem uma obstrução, uma placa de ateroma que se rompe, forma um coágulo e toda a zona que é irrigada por aquela coronária deixa de receber sangue. E essa zona de necrose, ela pode alterar o equilíbrio elétrico do coração, o que pode gerar uma arritmia cardíaca. E é essa arritmia cardíaca que mata o paciente. Ou, se for uma zona muito grande e isso impeça o coração de bombear sangue para frente, a gente tem uma falha na função de bomba do coração e a pessoa entra em parada cardíaca. Então não é o infarto que mata a pessoa, porque quando a pessoa infarta, a pessoa pode estar lá em pé conversando, o coração continua batendo. Só que dentro de onde foi esse infarto, a localização, a extensão, a predisposição daquela pessoa, se ela já tem alguma complicação, se a pessoa é obesa, é tabagista, é diabética, sedentária, tudo isso vai influenciar no resultado final. Quando a artéria entope, podem aparecer os sintomas clássicos, que é a dor no peito de forma opressiva, é uma dor que parece que tem alguém sentado em cima do seu peito. Essa dor ela pode ficar localizada ou ela pode irradiar para o braço esquerdo, para a mandíbula, para o pescoço, para as costas, estômago. Então assim, se uma pessoa tem uma dor no peito, mas essa dor não irradia para o braço, então não é infarto. Não, pode ser infarto sim, não necessariamente. Tem gente que nem dor sente. Por exemplo, os diabéticos. A gente tem o que a gente conhece como infarto silencioso. Porque os diabéticos têm os nervos lesionados por causa da enfermidade, da diabetes, e a pessoa pode ter um infarto e nem sentir dor. Também tem aquela situação de que as mulheres não sentem dor, ou sentem menos dor. Também não é assim. O que pode acontecer são as dores atípicas, aquela dor que não é clássica, que não é opressiva. Aí a gente vai avaliando outros sintomas, por exemplo, se a pessoa está sentindo mal-estar, a pessoa começa a suar frio, tem náusea, vômito, sensação de desmaio. E aí essa pessoa precisa ser levada o quanto antes para o hospital. O ideal é que, se você reconhece algum desses sintomas acontecendo, você liga para o SAMU, para o 192, imediatamente, mantém a pessoa em repouso e espera a chegada do SAMU. A própria ambulância já vai fazer um eletrocardiograma, já vai começar o tratamento pré-hospitalário e já vai avisar ao hospital que está chegando um paciente com um possível infarto agudo do miocárdio. Já no hospital, é feito obviamente um eletrocardiograma, a gente tira sangue dessa pessoa para avaliar a troponina. Não existe só a troponina, tem outras enzimas também que podem estar elevadas. A primeira que se eleva no infarto, por exemplo, é a mioglobina. A mioglobina ela é muito inespecífica. Qualquer dano muscular pode aumentar a mioglobina. A troponina já é mais específica, só que ela demora um pouquinho mais para estar elevada. Então, por exemplo, se eu tenho um eletrocardiograma normal, isso descarta infarto? Não. Porque dependendo da zona onde está sendo infartada, isso pode ou não aparecer no eletrocardiograma. Se eu tenho uma enzima cardíaca normal, eu posso estar infartando? Pode também, porque a enzima ela não tem um comportamento linear, ela tem um padrão em curvas. Então, muitas vezes, a toma da amostra sanguínea é seriada, porque a gente vai vendo como que está se comportando a curva daquelas enzimas. Então, como é que a gente confirma que é infarto? A gente avalia os sintomas, o eletrocardiograma e a análise de sangue. E aí, ok, beleza. É infarto. O que a gente faz? No infarto agudo do miocárdio, tempo é músculo. Quanto mais rápido essa pessoa chegar no hospital e os médicos conseguirem reabrir essa artéria, melhor é o prognóstico dela. Mais chance de sobreviver ela tem e menos dano no músculo ela pode ter. Então a gente tem o tal do cateterismo. O cateterismo, a angioplastia e o stent. Tá, mas calma aí. O que é uma coisa e o que é outra?
No cateterismo, o médico vai introduzir um fio bem fininho pela artéria ou do braço ou da virilha e vai subir até o coração. E quando chegar lá, ele vai injetar um contraste e vai tirar fotos com o raio-x. Porque o contraste ele vai percorrer todas as artérias e aonde ele parar é porque ali está entupido. Na verdade, esse cateterismo ele é para diagnosticar. Na angioplastia é quando você trata, é tratamento. E por isso é tão maravilhoso, porque no cateterismo você identifica o entupimento e na angioplastia você trata. Então é 2 em 1, tá? Porque é o mesmo instrumento que você insere para fazer o diagnóstico, é o mesmo que você vai usar para fazer o tratamento. Se na hora que chegou lá, tá tampado, tem a obstrução e a pessoa tem recomendação de colocar o stent é o objeto que introduz dentro da artéria para poder abrir essa artéria. Aqui a gente tem o cateterismo foi lá, botou o fiozinho fininho, identificou que tem uma obstrução aqui. Então ele volta e leva até onde tem essa placa, ele passa pelo meio, volta e infla um balão que tem uma malha de metal, que é o stent, e infla ele. Depois ele desinfla e sai, justamente como está aqui na imagem. Então aqui está o fiozinho passando dentro da artéria, inflou o balão, a malha metálica ficou posicionada, ele desinfla o balão e sai. E aí fica assim, você recupera o fluxo naquela artéria. Por isso que tempo é músculo, porque quanto mais rápido isso aqui acontecer, mais chance essa pessoa tem de sobreviver e ficar sem sequelas, ou com sequelas mínimas. Se isso aqui acontecer numa janela de tempo muito rápida, a pessoa pode sair sem sequela nenhuma. E o stent, ele não apaga a doença aterosclerótica daquela pessoa. Óbvio que não. Se você tiver outras placas de gordura pelo corpo, o stent ele resolveu aquele problema. Por isso que tem gente que coloca vários stents. E não necessariamente todo infarto termina em stent. A pessoa tem que cumprir alguns requisitos. Então agora volta comigo para aquela pergunta lá do começo. Se o coração ainda pode estar batendo durante o infarto, por que ele mata? Porque o infarto ele começa com um problema na circulação. Uma parte do músculo deixa de receber sangue. A partir disso, pode comprometer a parte elétrica do coração, a capacidade dele funcionar e, em alguns casos graves, gerar lesões mecânicas. Por exemplo, quando a parede do coração se rompe e o sangue sai do coração. Isso vai gerar um taponamento cardíaco, mas isso é outra história. É uma complicação grave também do infarto, mas não é tão comum. Por isso que 2 pessoas com infarto podem ter histórias totalmente diferentes. E por isso que reconhecer rápido e procurar atendimento rápido faz tanta diferença. O coração pode continuar batendo durante o infarto, mas cada minuto que passa com essa artéria entupida é um pedaço de músculo que a gente perde para sempre. Lembre-se, no infarto, tempo é vida e o conhecimento é o melhor primeiro socorro. Se você sentiu os sinais ou já viu alguém passar por isso, não espera a dor melhorar. Ligue para o 192 e se outra pessoa puder te levar para o hospital, aceita ajuda.